Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, chegando com mais um vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal e espero que vocês estejam bem. Estou falando um pouco mais baixo, depois eu aumento o áudio aqui, porque tem muitas pessoas aqui na minha casa, e eu quero ficar mais à vontade para fazer esse vídeo. Olha só, vamos para uma rápida vinheta e depois eu trago um vídeo muito forte aqui e muito esclarecedor. Pilastra da Verdade. Espero que você que está me ouvindo agora, olhando para você, possa entender de forma racional o que eu tenho para falar. É forte, é. Já fiz alguns vídeos falando sobre isso e hoje é mais um vídeo para falar sobre isso aqui. Tem muitas cores aqui no meu rosto, aquela coisa toda, porque tem aqui umas luzes coloridas, mas isso não vai atrapalhar o seu entendimento, né? Porque aqui o local onde eu faço o vídeo no estúdio, eu tenho que usar muitas luzes e eu coloco um colorido para ficar legal aí. Tem pessoas que gostam de assistir pela televisão e no 4K até dá mais um colorido legal aí no vídeo. Ok. Antes de falar o que eu tenho para falar, olha só, eu estou alegre, bem alegre, porque minha filha estava grávida e minha filha deu à luz no dia 13 de julho a um menino lindo, maravilhoso, a uma criança. E aqui em casa só alegria, né? A minha esposa, a minha filha, as pessoas que chegam para visitar, o pai da criança. Uma criança linda e maravilhosa. E observando a criança recém-nascida, olhando detalhes, como essa criança é vulnerável, a vulnerabilidade é muito grande, a necessidade que essa criança tem de apoio dos pais, da gente, como que um ser humano começa a sua vida, como o ser humano necessita, com a sua inocência infantil, do apoio total dos pais e de todas aquelas pessoas que estão ali dando o maior carinho, apoio, até a forma da gente pegar, né, de segurar, tem que ter o máximo de cuidado. Aquele pedacinho de gente desse tamanho assim. E isso mostra o quanto o ser humano é inocente e vulnerável quando nasce e que precisa totalmente do apoio dos adultos. E a gente observa o amor que nós que temos o mesmo sangue temos pela criança, o pai e a mãe. E eu fiquei observando detalhes da criança. Agradeço pelas pessoas que me parabenizaram lá no Facebook. Vovô, muito bom essa experiência. Nem todos têm realmente esse privilégio, né? Nem todos têm. Porque o ser humano, ele aqui na Terra é sorte e azar, não tem pra onde correr. De ser avô. Eu com 51 anos já sou avô. E estou vivendo esse momento maravilhoso. E isso me levou a fazer esse vídeo. E eu coloquei aqui um texto que vocês estão vendo na tela. Acredito que pela televisão vai dar para você acompanhar, mas eu vou estar explicando totalmente. Me levou a fazer esse vídeo de novo sobre o extermínio bíblico de crianças, claro, mulheres, adultos, pessoas inocentes, mas vou falar de crianças, justamente porque eu tenho que esclarecer aqui o porquê que nós, racionais e ateus, nunca vamos aceitar, nunca vamos entender do jeito que religiosos entendem, que distorcem tudo, o porquê que um Deus mandaria matar crianças. Deixando bem claro, a Bíblia são histórias, muitas nunca aconteceram, pessoas que escreveram isso aqui de forma mitológica,
muitas histórias criadas e inventadas. E algumas coisas aqui também são baseadas na lei antiga severa, a lei antiga das vinganças de nações com nações. E essas vinganças às vezes acabavam em crianças que não tinha nada a ver, tinham que pagar pelo erro dos pais ou pelo ódio de nações com nações, ódio de raça, de cor, tudo isso. E eles colocavam na conta de um Deus, como se fosse o Deus deles que mandou matar, porque os deuses são inventados. E eu quero deixar bem claro já no início desse vídeo, e quero até mandar um recado a alguns ignorantes religiosos, ignorantes que parece que não estudam, não pesquisam, vivem só de acreditar, que chegam aqui no meu canal no setor de mensagens e deixam umas mensagens, desculpe, burras aqui, que às vezes eu tenho que responder essas mensagens, quem sabe até de uma forma mais agressiva, e eu não sou de fazer isso. Teve um que colocou uma mensagem assim: a sua revolta com Deus é porque Deus não atendeu o que você sempre quis e por isso que você tem revolta com Deus. Cara, quando uma pessoa faz uma mensagem dessa, a gente observa o quanto essa pessoa é infantil, mentalmente falando, e não entende nada de ateu. Não entende nada de ateu fazer uma mensagem dessa. E eu coloquei: você precisa pesquisar, se não entende nada de ateu. Como que um ateu vai ter revolta de uma lenda? Nem do sistema nós não temos revolta. Nós explicamos, passamos para as pessoas o quanto o sistema religioso de qualquer vertente é um sistema enganador. E também aprisiona pessoas. É um sistema que faz você viver em escravidão mental até o resto da tua vida se você não buscar informação. Mas não falamos mal de Deus, não temos revoltas de Deus, porque Deus para nós é algo criado e inventado. Então, se para nós Deus não tem origem de existência, como nós vamos ter revoltas de um Deus? Mas parece que eles falam isso para tentar nos intimidar, tirar a gente do sério. Não vou ter que falar isso, porque eu sei que eles no fundo acreditam em um Deus e tem revolta de um Deus. Cara, então eles querem usar a crença deles para jogar na gente. Então, quando você for fazer sua mensagem aí, seja racional. Você pode discordar de mim, você pode até fazer uma mensagem assim: Antônio Galvão, eu entendo porque você se tornou ateu, porque verdadeiramente as suas experiências negativas de igreja e as suas pesquisas levaram você a entender que não há nada por aí. Mas eu consigo acreditar. Fala assim: eu consigo ainda acreditar. Eu tenho outras experiências, eu tive experiências que eu consigo acreditar. Mas é isso aí, cada um tem a sua forma de pensar. Aí eu vou deixar a sua mensagem, vou achar que você realmente é uma pessoa muito inteligente que usa a sua inteligência. Mas quando você vem pra cá colocar uma mensagem, dizer que eu, ou que qualquer um ateu aqui, tem revolta com Deus, cara, isso é uma coisa burra. Isso é uma burrice sem precedente. Você tá deixando espaço para os meus amigos racionais aqui descerem a ripa em você. Que isso é burrice, cara. Ateu não acredita em Deus nenhum. Como é que vai ter revolta daquele que não acredita? Fala algo com racionalidade. Pode discordar. Ok, voltando aqui sobre essa questão de Deus mandar matar criança na Bíblia. Não, Deus não. O invento, né? Nós falamos na crença de vocês. E eu achei esse artigo aqui. Um artigo que começa dizendo assim. Olha só. Começa dizendo assim: por que Deus mandou matar até mulheres e crianças, se é pecado matar? Aceitei esse desafio e produzi um material para quem ama estudar a Bíblia. Ama, aí já diz tudo, né? Quando você ama estudar um livro absurdo como esse, já mostra o quanto você vai ser enganado. Com profundidade e tem dificuldade com isso. Aí continua. Ó,
Eu gostaria muito que você conhecesse esse material. Ele pode ser a estrada que vai te levar a entender mais a Bíblia ainda hoje. E aí continua, que isso aqui não é uma jogada de marketing para você, para lhe alienar. Porque não existe contexto nenhum que explique algo do lado positivo sobre mandar matar crianças inocentes por conta de uma vingança de uma nação ou dos pais. Não tem nada a ver. É como se alguém entrasse na sua casa e matasse sua família inteira e matasse seus filhos porque alguém da família cometeu um delito contra aquela pessoa que está matando, talvez uma dívida, talvez alguma coisa, talvez aquela pessoa da tua casa saiu matando também alguém de outra família, e por isso aquela pessoa entrou lá e matou todo mundo, matou criança. Aí essa pessoa vai estar diante do juiz tentando dar um contexto. Por que ela está certa de ter matado a família inteira? E ver se algum juiz aqui da terra vai aceitar isso como resposta. Se existe algum contexto disso. Então, será que algum juiz vai dizer, não, realmente você se vingou da família inteira por conta do erro de um? Tá certo. Mas eu vou tirar toda a sua pena na questão de crianças que você matou na família, aquela coisa toda, porque você estava se vingando, então você teria que exterminar a família toda. Qual é o juiz que vai aceitar isso? Como é que o inocente paga pelo preço de um adulto? Aí tudo bem, vamos ver o que esse rapaz fala aqui, esse religioso fala aqui, para tentar explicar. Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem dúvida nova aqui da palavra de Deus, daquelas que vocês gostam. Esse daqui tenta explicar esse contexto. E a dúvida de hoje é a seguinte: olha a explicação que eles confesso que comecei bem minha leitura bíblica lá em Gênesis, mas quando cheguei em algumas partes que Deus manda matar cidades inteiras, inclusive mulheres. Aqui ele está tentando responder uma pergunta de uma pessoa que mandou como pergunta sobre esse absurdo aqui. Esses absurdos que tem aqui de mandar exterminar e matar crianças, mulheres, pessoas inocentes. Olha o que esse cidadão vai falar aqui para tentar justificar uma coisa que não tem justificativa. Para tentar, como diz o ditado, tapar o sol com uma peneira. Não tem como você tapar o sol com uma peneira. Viu? Para tentar fazer um malabarismo aqui. É por isso que nós a cada dia temos que nos tornar mais racionais para não engolir essas coisas. Para não tentar engolir essas coisas, cara. Crianças e animais, fiquei perplexa. É isso mesmo que aconteceu? Deus mandou matar aquelas pessoas a sangue frio. Por que Deus mandou matar pessoas se Ele mesmo disse em Êxodo 20, versículo 13, não matarás? Eu vou te ajudar a entender esse tema em detalhes. Vamos então à minha lousa de explicações aprender mais sobre essa questão. Ele vai ajudar a entender em detalhes. Vamos ver se nós vamos engolir isso aqui. Vamos lá. Pode ser que ele nos convença. Vamos lá. Vamos lá? Então vamos lá. Texto na tela. Josué capítulo 6, versículo 21. Diz o seguinte: tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Está falando aqui da invasão ali na cidade de Jericó. Tanto homens como mulheres, meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Um texto bastante duro de se ler, de uma destruição que a gente precisa entender. E esse tipo de verso, ele deixa de fato muitos leitores perplexos, como a nossa leitora que deixou aqui pra gente essa dúvida, pois realmente é algo bastante duro da gente ler. Primeiro, não tem como deixar perplexos, porque se uma pessoa já é uma pessoa bem racional, a pessoa vai entender logo de cara que isso não tem sentido com a realidade. E também não faz sentido com coisa boa. E não há nenhum contexto que possa justificar uma vingança com inocentes por conta do erro de outros. Existem algumas nações por aí que tem essa tradição, né? Tem essa coisa. Ah, não, porque matou fulano da família, vamos lá, vamos exterminar a família toda. Isso tá certo?
Vamos lá. Ler ali dentro da Bíblia Sagrada. No entanto, algumas perguntas precisam ser respondidas antes de nosso julgamento. Vai tentar responder então, isso. antes de você tirar conclusões equivocadas, Olha só. nós vamos responder perguntas que são as seguintes: por que tudo isso ocorreu? Por que tudo isso teve que ocorrer dessa forma, narrada ali na Bíblia? Deus teria feito isso por maldade? Deus teria sido duro demais aqui? Ou os homens erraram na aplicação ali da vontade de Deus? Veja, o contexto nos ajudará a entender por que temos esse tipo de caso drástico narrado dentro da Bíblia Sagrada, onde Deus manda exterminar populações inteiras e o mais difícil de entender, até mesmo crianças, como nós observamos ali no texto. Eu quero... Mais difícil de entender? Não. Deixando claro, mais difícil de entender? Não. Não é para se entender diferente de que isso é sim uma maldade e de que isso é sim algo que não tem sentido com a realidade, comparar isso aí com algo que se possa contextualizar com algumas razões do bem. Quem engole isso são vocês, religiosos. Vocês engolem isso porque a mente de vocês está travada. E quando a mente está travada, vai entender. Então quem fala isso, quem tenta contextualizar isso aí, será que ia entender isso se acontecesse na sua casa, na sua família? Será que, digamos, o Brasil não é país judeu? O povo escolhido desse Deus judeu é o povo judeu. Digamos que esse Deus judeu mandasse uns soldados de Israel na casa dessas pessoas que tentam explicar essas coisas. Tentam explicar como se tem razão para isso. E esses soldados judeus entrassem na casa desses religiosos aí, desses conhecedores da Bíblia, que conhecem tudo, que podem trazer uma resposta para isso, e saísse matando todo mundo, e dissesse: olha, Deus mandou, e deixasse só essa pessoa que está aí defendendo isso viva no meio da família. Será que ia ter contexto para explicar? Será que essa pessoa ia acreditar que os soldados de Israel vieram a mando do Deus judeu verdadeiro, que existe e que tem uma razão para isso? Porque falar dos outros é muito fácil, né? Falar que crianças morreram de outras nações, de outros povos, de uma outra época é muito fácil. Eu quero ver encarar isso dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, e achar que isso é normal, para ver se tem contexto para isso. Vamos lá. Eu pedir que você fique até o final, porque eu fiz uma parte aqui detalhada a respeito de crianças. Por que as crianças também precisaram entrar neste extermínio, ok? Vamos começar então agora entendendo o seguinte. Precisaram entrar nesse extermínio, vocês estão ouvindo, né? Que ele vai dizer o porquê. Vê se vocês vão engolir isso. Vocês que estão aqui, vocês que são inscritos no meu canal, nos canais dos meus amigos, que são racionais, observem se vocês vão achar que esse cidadão está explicando alguma coisa que vai nos convencer. Que vai convencer uma pessoa racional de que realmente tiveram razões 100% reais e certas, porque crianças eram exterminadas, mortas, por vingança de um Deus. Ou por justiça, ele vai falar de justiça, o Deus justo. Pensa que juiz, É como se uma pessoa estivesse lá, como eu já falei aqui, no tribunal, diante do tribunal, e na hora de receber a sentença, o juiz dizer, olha, a sentença é tantos anos para você, mas não só para você. Não. Quantas crianças tem na sua casa, na sua família? Ah, tem tantas crianças, tá bom. Quantas mulheres tem? Tantas mulheres, tá? Quantos homens? Tudo. Pois é, essa sentença é para todos. E se for um país de pena de morte, não. E todos vão morrer. Será que esse juiz estaria justo? Seria justo? Será que seria um juiz justo? Mesmo de verdade?
Deus atuando como juiz. Por que isso acontece? E vamos examinar alguns contextos aqui para uma melhor compreensão dessa realidade. Veja, conforme observamos na Bíblia, em alguns casos narrados ali na palavra do Senhor, o próprio Deus condena. Então veja, se ele condena, ele está tendo uma atuação como juiz. Se ele condena o quê? Pessoas. Se Deus condena, o Deus da Bíblia, o Deus judeu, viu, gente? Deixando claro, eu não acredito na existência de nenhum, e principalmente o judeu. E se, quem sabe, se tivesse que acreditar a força que há uma mente pensante por aí, jamais eu acreditaria que seria um genocida que exterminou mais de 2 milhões de pessoas na Bíblia. O Deus judeu. Ou seja, não foi o Deus judeu, deixando claro. Eu tenho que explicar isso sempre para os ignorantes não virem para cá dizer que eu estou revoltado com esse Deus. Os próprios criadores deste Deus exterminaram, se caso existiu, que isso aí tem muitas coisas que são lendas, e colocaram na conta de um Deus. E outra coisa, se de fato essas coisas aconteceram mesmo, se essas crianças foram mortas, pessoas foram mortas, talvez essas pessoas que escreveram isso podem até estar blasfemando contra um Deus verdadeiro, caso exista em alguma dimensão. Caso exista em alguma dimensão, caso, que não há possibilidade de existir por conta dos fatos e das provas, porque um Deus jamais mandaria matar alguém inocente, e principalmente criança, deixar nascer lindamente, vulnerável, frágil, inocente, e depois mandar exterminar. Vamos para frente. E até mesmo cidades inteiras em muitos momentos. E você pode lembrar, por exemplo, lá de Sodoma e Gomorra, condenadas e destruídas pelo Senhor. E Deus determina também a penalidade que vai ser aplicada diante da sua condenação. Há casos dentro da palavra de Deus que o próprio Deus aplica essa penalidade sobre aquilo que ele condenou. Eu já citei Sodoma e Gomorra, que nós vimos lá que foi destruída pelo próprio Deus. E nós temos um outro caso aqui, onde aconteceu uma revolta contra a liderança de Moisés e do próprio Deus, obviamente, ali de Corá, Datã e Abirão. Então veja o que aconteceu nessa ocasião. Aconteceu que, acabando ele de falar, quem está falando aqui? Moisés. Depois que Moisés falou algumas palavras ali, veja bem o que aconteceu. A terra debaixo daquelas pessoas se fendeu, ou seja, abriu um buraco, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Nós temos aqui então um acontecimento extraordinário, onde Deus aplica a sua justiça de forma rápida, quase que imediata. Olha que coisa, presta atenção, eu vou falar a contradição disso aqui, desse texto que ele falou. Olha só, o Deusinho da Bíblia inventado, criado, ele está usando de uma justiça contra um povo que se rebelou contra ele num deserto, que esse povo saiu de onde? Do Egito, segundo a história. Espera aí, ele não é onisciente? Ele não sabia que esse povo ia sair do Egito em rumo a essa terra prometida e ia se rebelar e ia ter que usar essa justiça lá do deserto? Por que ele deixou esse povo sair do Egito? O povo de Corá, Datã e Abirão, ou Coré, Datã e Abirão. Era mais fácil deixar esse povo ser exterminado pelo próprio faraó ou morrer lá do Egito. Senão, esse povo não vai, Moisés, porque esse povo vai te dar trabalho lá na frente. Esse é o contexto verdadeiro disso aqui. Eles tentam mascarar. Não, esse povo não vai, Moisés, porque eu sou Deus, digamos, numa hipótese. E esse povo vai se revoltar e eu vou ter que fazer algo que eu não quero fazer lá no deserto. Então esse povo vai ficar aqui, ou então vai ser exterminado aqui. Aí deixa ele passar pelo Mar Vermelho, já está lá no deserto. Chega lá no deserto, esse povo se rebela contra Deus e Deus abre a terra e esse povo morre. E principalmente os inocentes do sangue desse povo. Olha o que esse cidadão está falando aqui. Cara, a gente tem que respeitar a pessoa, a gente respeita o ser humano. Eu estou aqui criticando ideia. Ideia que não faz sentido com a realidade. Mas que a gente fica indignado, fica, o quanto a religião atrofiou a mente do povo brasileiro.
que tem que engolir um absurdo desse e procurar contexto. Olha que ele está trazendo os contextos, né? Porque quando a gente conversa com um religioso sobre esses textos absurdos, eles dizem, vocês não estão observando o contexto. Aqui eu estou observando o contexto deles. Ó, qual é o contexto. E diretamente sobre essas pessoas. Mas há casos em que Deus ordena aos seus guerreiros, ou seja, aqueles homens separados do seu povo, que apliquem essa penalidade que Deus estabeleceu. Como é o caso que nós exemplificamos lá no primeiro texto que lemos em Josué, capítulo 6, versículo 21. Então nós precisamos compreender, diante de tudo isso, que Deus, ele é o dono da vida. Isso é difícil para o ser humano. O ser humano acha que ele é o dono da vida. Mas a Bíblia vai nos ensinar o seguinte: Deus é o dono da vida e que retirar uma vida aqui da terra não é maldade de Deus. Ele tem planos e a vida é dele. Ele exerce a sua soberania de forma sempre justa, é isso que a palavra nos ensina, sobre aquilo que é dele, ou seja, sobre tudo que existe nesse mundo, até mesmo as pessoas. Olha só, não, gente, eu tenho que dar continuidade aqui, mas eu tenho que parar para falar. Eu não sei se você notou o que ele tentou empurrar e está empurrando na garganta das pessoas, principalmente as pessoas mais leigas, mais simples, que não vão entender isso aqui de forma normal, natural. Vão querer entender assim de uma forma espiritual da mentira. Cara, por que Deus tirou a vida? Olha o que ele disse aqui. Por que Deus tirou essas vidas? Porque Deus é juiz, é justo. Que Deus é dono da vida, ele pode dar, ele pode tirar. Cara, tá bom. Se ele pode tirar, por que ele mandou alguém tirar? Os soldados tirar. Ou seja, e por que ele permitiu nascer sabendo, cara, sabendo que essas crianças, essas mulheres, esses idosos, essas pessoas inocentes iam ter que morrer para ele se vingar do erro de alguns. Tem sentido isso, cara? Tem como engolir esses textos e contextos? Existe contexto para isso? Não, ele tenta fazer uma salada aqui para tentar explicar a pessoa que fez a pergunta sobre esses textos absurdos, que ele está querendo justificar o seguinte, querendo explicar para a pessoa, que a pessoa disse que começou a ler a Bíblia em Gênesis, mas quando deparou nesses textos, a pessoa ficou perplexa e gostaria de saber, e aí a resposta que eles dão. Existe resposta para isso, gente. Cara, se isso fosse verdade, digamos que isso fosse verdade, que Deus mau, hein? Que juiz mau, hein? Cara, você ter que nascer, morrer, porque alguém da tua família cometeu um delito. Cara, tem hora que a gente... Por isso que não dá pra parar de fazer esse trabalho que eu faço aqui. Não dá, moço. Não é fácil fazer esse trabalho que eu faço aqui. O trabalho que o Jason faz. Não é fácil. A gente tem que se submeter, dar a cara a tapa aqui, apanhar com pau de quina. Apanhar com pau de quina. Pau de quina, ó. Pau de quina. De uma forma figurada. E a gente tá aqui apanhando com pau de quina. Eu, é o Jason Ferrer, é o Fábio de Oliveira, é o Antônio Miranda, que faz várias lives muito legais lá no canal. Mas quando entra aqueles religiosos ali, com todo respeito à pessoa deles, para tentar defender uma mentira, cara, eu coloco lá umas mensagens, né? Eu coloco lá umas mensagens, e tem hora que dá vontade de colocar umas mensagens mais fortes, mas eu não coloco. Isso nos deixa preocupado. Tem o Otângelo, né? O Otângelo, nada contra a pessoa do Otângelo. O Otângelo, ele tenta entrar. Ele entra nas lives dos ateus, quando tem live aberta para cristão e ateu, e tenta o tempo todo defender a crença e a fé dele nisso aqui.
E eu pude observar que o Otângelo, ele tem, você que acompanha o canal do Antônio Miranda, ele tem uma mente, na minha opinião, é uma opinião minha, a mente dele para mim se comporta como a mente de uma criança de 5 anos de idade em questão religiosa. Porque ele não consegue ver isso aqui. Não consegue, ele não consegue observar isso aqui. Ele vai ter que procurar uma forma para tentar justificar isso aqui. Acredito que sim. Algumas coisas ele entende. Ele é um cara muito inteligente, o Otângelo. Manso, tranquilo. Mas acho que a mente dele não consegue entender que tem coisa que não tem como aceitar como uma resposta precisa de uma coisa boa. Aí não é só o Otângelo não, outros entram lá também. Eu assisto pouco. Porque eu não gosto, eu não vou mentir pra você, eu não gosto de debate entre ateus e religiosos, porque isso não prova nada. Eu prefiro um desafio com respeito. Um desafio com respeito. Mas tentar contextualizar uma coisa dessa aqui e dizer que isso tem uma resposta precisa, o porquê que o Deus da Bíblia, ele é um Deus verdadeiro e ele manda matar porque ele é dono da vida, aquela coisa toda, ele pode, é um absurdo dos piores que tem na mente do ser humano. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque hoje eu sou avô. Sou pai, meus filhos já cresceram, e hoje eu posso contemplar na minha casa, aqui na minha casa, porque minha filha está aqui em casa, uma criancinha pequenininha, de 3 quilos e quase meio, pequenininha, nasceu com 3,5 kg, que tem hoje eu tô fazendo esse vídeo dia 15, sábado, vai entrar no domingo, você vai receber ele agora, tá recebendo ele agora dia 16, mas o vídeo foi feito dia 15, então 13, 14, 15, 2 dias de vida da criança. E eu observando detalhes, a perninha, os pezinhos, as mãos, o rostinho lindo, maravilhoso. E eu observei o quanto essa criança depende de um cuidado. Agora vem os infelizes tentar justificar que Deus manda matar uma criança, porque toda criança é igual, gente. Em qualquer época da nossa humanidade, toda criança é igual. Não tem uma criança que é pior do que a outra. Ah, mas Antônio, você tem que entender que essas crianças desta época iam crescer e tentar vingar a morte dos pais. Mas quando a gente vai ver o contexto sobre a história de Adolf Hitler, a gente vai ver que Adolf Hitler, quando criança, seria mais vantagem Deus não deixar o Adolf, eu não vou nem dizer matar, porque isso é uma palavra muito forte, eu não uso isso aqui. Não seria muito mais vantagem Deus não permitir o Adolf Hitler nascer do que ele nascer e depois 6 milhões de judeus humilhados serem exterminados? Aquele holocausto provado, porque essa história é provada, isso é provado. Tem alguns vídeos antigos da época, tem fotos e tudo, enquanto aqui não tem vídeo nenhum disso aqui, sobre as histórias daqui, e nenhuma foto, nada comprovando, a não ser histórias. Pergaminhos, pápiros, histórias também alteradas por vertentes religiosas, alteradas por Roma e outras. E aí vem, o povo tem que engolir isso. Então esse povo religioso tem que contextualizar isso aqui, engolir tudo isso como realidade. E a gente tem que aceitar. Porque não traz sentido. Não traz. Que sentido é esse? Vocês vão morrer infantis, ainda mentalmente falando? Comedores de farinha? Comendo farinha? Comedores de carne assada, cozida, de vidas, né? Vidas. E vocês acreditam nisso? Vocês precisam crescer mais mentalmente falando. Estudem neurociência, como se comporta a ciência. Já aconselhei aqui. Tem um cara bom para você estudar. Tem um cara bom. Miguel Nicoleles, que é o maior neurocientista brasileiro, e ele fala que tudo é criação mental, tudo vem da própria mente, e ele não só fala como ele prova. É a capacidade que ele teve e os estudos que ele teve de conseguir entender como se comporta os bilhões de neurônios que tem em cada cabeça, em cada cérebro. Claro que não sabe tudo, ninguém sabe tudo, mas é uma ciência que mais mostra o quanto as religiões são enganadas. Tudo é inventado e criado pelo próprio ser humano. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade,
Eu fui, mas eu volto, e eu volto com novos argumentos e novas indagações. E espero que você tenha entendido esse vídeo. Nada contra pessoas, deixando claro, nada contra esse rapaz aqui como ser humano. Mas ele está enganado como todos desses religiosos estão. E, infelizmente, tentou contextualizar uma coisa que não tem sentido. Que não traz sentido. Não tem como, não existe contexto em lugar nenhum, em dimensão nenhuma, em época nenhuma, que possa explicar de uma forma natural a morte de um inocente por conta de outra pessoa, por conta do erro de alguém ou de alguma nação. Então isso é conversa para boi dormir, acordar no matadouro e depois dormir para sempre, porque vai morrer e vai passar pela faca para o próprio ser humano comer. Um abraço, fique na paz, eu volto com novos argumentos. Pilastra da Verdade.